IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde aos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET, em Florianópolis, ou também através do site da TV, tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje temos a presença do professor Samir Moraes e ele vai conversar conosco a respeito do tema Paz, Compromisso Assistencial, considerando que temos feito uma série de programas a respeito da temática da paz. O professor Samir, ele é formado em matemática, tem mestrado na área de desenvolvimento sustentável e ele é voluntário e professor do IIPC Florianópolis e também tem atuação em Tubarão e Criciúma, né, professor? Sim. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Eliane, é uma alegria te receber. Agradeço mais uma vez estar presente aqui, discutindo as ideias da conscienciologia. Samir, a respeito desses conceitos, né, a paz, assistencialidade, né, assistência, como é que a conscienciologia compreende tanto a paz quanto a assistência para a gente ver a relação entre esses dois conceitos? Ótimo, começando pelos conceitos. Bom, a paz, a gente poderia dizer que a paz é sobre o enfoque da coletividade, né, o que a gente está mais acostumado a traduzir pelo conceito, a gente diria que é o estado de não guerra entre estados e nações, né? Isso é o mais comum. Mas a paz também ela pode ser trazida por uma abordagem mais individual. A gente disse que o sujeito está em paz quando ele está bem com ele mesmo e ele não está em estado de cobrança do ambiente externo, né? Já na conscienciologia, a gente, mais do que qualquer outra definição, a gente coloca a paz como um estado íntimo, muito particular da consciência e necessariamente alicerçado em cima de uma faculdade mental do discernimento, né, do nosso corpo mais avançado, e que se traduz, em outras palavras, com uma responsabilidade cosmoética, digamos assim. A conscienciologia, como em todas as suas abordagens, define a paz como, antes de qualquer coisa, um estado íntimo, próprio da consciência. Essa pacificação íntima, a pessoa estar em paz com ela mesma, né, tem relação com a pessoa ter menos conflitos, então, a pessoa com mais imperturbabilidade. Necessariamente, necessariamente. Quando a gente fala de paz, eu até tomei a liberdade de abordar da paz como a gente vê no dia a dia, para chegar na definição conscienciológica exatamente por causa disso, né? Quando a gente fala de paz, a gente remonta a um cenário de guerra, né? O contrário da paz é a guerra, o antônimo, né? E aí, ao pensar assim, a gente esquece de que a nossa pensenidade particular é corresponsável do holopensene da guerra, né? Ou seja, os nossos conflitos intraconscienciais, aquelas manifestações ainda não bem alicerçadas na cosmoética, né? Numa ética mais avançada, fazem parte, ajudam a dar corpo a essa pensenidade da beligerância, digamos assim. E quando fala em pensenidade, os outros professores que têm vindo aqui também explicam, né, o que são os pensenes, holopensene. Sim. Poderia explicar também para quem está assistindo pela primeira vez? Claro, o pensene é um neologismo que a conscienciologia criou para definir o que exatamente a gente faz quando pensa, né? A gente pega um tópico de cada palavra, né, as sílabas iniciais de pensamento, sentimento e energia, cria esse neologismo pensene, que, em outras palavras, retrata que quando pensamos ou pensenizamos, a gente usa uma ideia, um sentimento equivalente e uma ação correspondente, um padrão energético correspondente, né? Isso se traduz como pensene. Então, quer dizer, Samir, que, por exemplo, quando duas pessoas brigam, se desentendem, ou quando dois ou mais países, né, deflagram uma guerra, ali, antes desse acontecimento em si, pessoas estavam com seus pensenes, pensamentos, sentimentos, energias perturbados. Isso. Poderia falar mais? Claro que sim, porque
A vida, mais de qualquer outra coisa, é energia, a vida biológica, né? As nossas relações são bioenergéticas, né? E o pensamento, a pensenidade, melhor definindo, ela tem tudo a ver com o padrão de energia que circula nos meios, né? Então, um país, vamos pensar, um país para chegar ao ponto de deflagrar uma guerra, ou seja, sujeitar os seus filhos, as suas novas gerações, as gerações produtivas, a um fronte de guerra, é um padrão de pensenidade coletivo já, né? Não é uma pessoa que manda só. Existe, nesses quadros, a gente identifica na história humana sempre uma liderança. Mas a sociedade teve que coadunar, teve que aceitar essa liderança e concordar com essas ideias, né? Então, a pensenidade me parece que ela é a base de tudo, não só do entendimento da paz e da guerra, né, dos nossos estados intraconscienciais próprios, mas ela explica muita coisa. Uhum. E aonde que entra a questão da assistência nessa questão? Bom, a assistência, a gente poderia definir um conceito de assistência partindo de uma definição lato sensu, assim, quando uma parte, o esforço de uma parte ajuda a melhoria de outra parte, a gente pode dizer que se consuma aí a assistência, né? Trazendo isso para um âmbito mais humano, quando uma pessoa abdica de algo ou se esforça em prol da outra, está acontecendo aí um ato de assistência. Mas olhe, a assistência parece que é o retrato, é o funcionamento natural, né, do mecanismo evolutivo, né? A gente, ao observar, por exemplo, o dia a dia, a gente observa que na natureza uma parte está sempre ajudando a outra, que por sua vez está ajudando a outra, e um todo de partes interagindo forma um todo sistêmico, digamos assim, né? A visão sistêmica da vida, ela é muito conhecida já dentro das ciências tradicionais, e elas mostram exatamente o sentido da assistência aí. O homem, quando se propõe a usar assistência voluntariamente, a partir da sua decisão pessoal, ele está reproduzindo apenas um mecanismo natural. Então, a questão da assistência visa tornar a vida melhor, as condições de vida, as relações entre as pessoas, né? Então, a assistência, ela vai no caminho contrário da guerra. Parece que a assistência, ela caminha junto com a paz. Sim. Eu diria até que a assistência, ela gabarita, ela melhora, né, a questão, digamos, ou melhor, a paz, ela gabarita o processo da assistência, né? A assistência como um processo quase automático, compulsório da natureza, né? Basta sempre a gente refletir que ninguém consegue guardar muito o que sabe, né? A gente aprende, a gente capitaliza os esforços, as experiências, mas em algum momento, mesmo que a consciência não queira, o indivíduo vai ter que dividir o que sabe, né? Então, é aí que eu falo que é um mecanismo compulsório. Agora, quando ela toma a decisão de melhorar por si, né, de se autopacificar, de colocar a atenção para si, para o seu universo interior, e verificar os seus processos ainda bélicos, beligerantes, de competitividade, aí ela passa a ter condições de gabaritar melhor o seu impulso automático e compulsório da assistência. E na Conscienciologia, professor Samir, compreende-se dois tipos básicos de assistência, né? Sim. A assistência através da consolação e do esclarecimento. Poderias colocar essa diferença? Então, a assistência como sendo uma extensão de um mecanismo evolutivo natural, trazendo para o âmbito humano, da expressão humana, da manifestação humana, a gente na Conscienciologia coloca como assistência de duas qualidades, digamos assim, né? Uma de qualidade mais primária, que visa atender uma necessidade implantada imediata, né? De forma imediata, que não tem, digamos assim, que não leva consigo essa assistência a semente de tornar o contexto melhor num segundo momento,
né? A gente chama isso de TACOM, que seria a tarefa da consolação. É quando a gente consola a pessoa dentro do universo que ela está, sem dar ferramentas a ela de demover aquela situação, de mudar o quadro, né? Já a tarefa do esclarecimento é quando a gente assiste, e essa tarefa então seria a mais avançada, quando a gente faz o processo, realiza o processo da ajuda e dá ferramentas para que a própria pessoa gerencie o seu processo a partir dali, né? Então é um esclarecimento que gera uma autonomia para a consciência. Isto. Exatamente. E na Conscienciologia, os livros, cursos, palestras, está focado mais nessa modalidade? Sempre na TARES, na tarefa do esclarecimento. E, na verdade, esse é um dos diferenciais da Conscienciologia, né? Quando ela abdica de todas as muletas psicológicas apresentadas pelas religiões e as linhagens do conhecimento, se propõe a trazer digamos assim, um corpo de conhecimento organizado para que a própria pessoa tenha suas experiências parapsíquicas. Isso é uma diferença e tanto em tudo que a gente viu até agora. Eu posso dizer que até chegar na Conscienciologia, Eliane, eu estudei muitas coisas. E em cada uma me acrescentava algo que eu não sabia, e algo em mim dizia que me exigia muito tempo cada uma dessas escolas, entende? E chegou no momento que eu percebi que a vida, os anos iam embora, e eu sempre com a sensação de que na sala ao lado, né, naquela outra linha de conhecimento, haveria algo mais avançado e assim por diante. A Conscienciologia simplesmente compilou esse material todo, né? Fez um corpo organizado de conhecimento, se apresenta como uma neociência e dá todas as ferramentas, então, para que a gente tenha as próprias experiências. Isso, para mim, foi significativo. E a pessoa torna-se o pesquisador de si mesmo, né? Isso mesmo. Estamos conversando com o professor Samir Moraes, do IIPC Florianópolis, a respeito da temática Paz, Compromisso Assistencial. Temos um breve intervalo e, na sequência, retornaremos a essa conversa. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos com Floripa em Foco, hoje conversando com o professor Samir Moraes, do IIPC Florianópolis, a respeito do tema Paz, Compromisso Assistencial. Bem, professor, você contextualizou agora há pouco a questão da paz, da assistência, né, como é que é visto na Conscienciologia. Sim. E poderíamos dizer
que esses conceitos estão ligados na prática também à questão da evolução? Necessariamente, Eliane. A gente falou que assistir é um processo compulsório, né? Evoluir também é um processo compulsório. Se ficarmos sentados nessas cadeiras aqui, de alguma forma, minimamente, a gente vai evoluir, né? Então, se pegarmos a evolução, que é compulsória, a assistência, que é compulsória, o processo da pacificação também parece sê-lo, de alguma forma. Todo mundo vai ter que atravessar esse período de turbulência e chegar em melhores padrões de manifestação, né? Essas coisas andam todas juntas, ao meu ver. Agora, uma coisa é evoluir pelo determinismo, por aquilo que a natureza te impõe, pela condição das leis naturais de ação e reação, por exemplo. Outra coisa é a gente evoluir com a própria vontade, a partir da autodeterminação. É sobre isso que a gente vem falar quando vem aqui trocar ideias de conscienciologia, né? É a própria decisão de, já que o mecanismo é esse, reconheço como sendo um mecanismo existente, que está acima da vontade humana, das decisões coletivas, eu quero entrar nessa correnteza aí, né? Então parece muito lógico, né? A pessoa entendeu esse mecanismo, né? Então agora eu vou ser mais assistencial, eu vou buscar ser uma pessoa mais pacífica. Isso. E isso tudo naturalmente, ninguém está pedindo, não é? Exatamente, exatamente. Agora a gente pode fragmentar então essa visão, pegar esse momento que a gente está vivendo, onde a humanidade ela é muito mais bélica que pacífica, né? Nós somos extremamente competitivos, a competitividade está na base do belicismo, né? E as guerras nunca pararam. Na verdade, a gente, dentro dos estudos que a gente vem fazendo, que a Conscienciologia nos apresenta, nunca houve paz, houve período entre guerras. Essa é a realidade na qual a gente ainda está inserido. Se é assim, fragmentando então esse pedaço de tempo, nós podemos hoje identificar as pessoas, né, ou cada um identificar a si, o quanto estamos determinados em ajudar esse contexto. Eu vou te dar uma experiência assim, muitas vezes eu fico aflito, ou ficava muito mais que hoje, com a situação do mundo, assim, porque naturalmente você quer ajudar, você tem aquela motivação para ajudar as pessoas, mas o conflito é em um tamanho, em uma escala, que está fora da tua capacidade de alteração, certo? Basta ver aí o que hoje mais choca o mundo, que é a questão lá do Oriente Médio, do ISIS, lá na região oriental lá do planeta. O Estado Islâmico também? Isso, a questão do Estado Islâmico mesmo, desse que eu estou falando, com todas essas barbáries ainda ao tempo de hoje, né? Se isso acontece ainda lá, verifique que de alguma forma, é a questão que eu me faço, qual a minha participação em relação a essa pensenidade que predomina lá? O quanto da minha competitividade natural, instintiva, que ainda reside na minha estrutura intraconsciencial, colabora com esses fenômenos, né? Então, quero dizer com isso que a gente está num pedaço de tempo onde ainda é muito rala, muito tênue o conjunto de pessoas, ou a escala de pessoas que para tudo e diz assim, opa, o que eu posso fazer hoje para colaborar? Eu não posso mudar esse sistema de uma noite para o dia. A minha vida, uma vida de 100 anos é pouco para isso. Agora, como eu posso otimizar a minha ajuda? E aí é que vem essas reflexões todas de que a gente tanto fala aqui, né? Nas minhas decisões pessoais, eu posso dizer que eu pensei, se eu não consigo evitar a violência, mas eu consigo pensar anti-violência, né? Se eu não consigo eliminar a competitividade no todo, mas eu tenho que ter um grau de autovigilância para verificar em que momento eu estou passando do ponto no relacionamento das pessoas, no relacionamento com o ambiente como um todo, né? É muito fácil de ver quando a gente, fácil entre aspas, porque a gente não está muito atento às nossas manifestações, né, Eliane? As pessoas veem mais, conhecem mais a gente que a gente mesmo, né, muitas vezes. Mas muitas vezes a gente
num relacionamento gratuito com uma pessoa, você dá para ela um padrão digamos assim, beligerância, de não aceitação ao outro acima do natural, né? De onde vem isso? Porque para alguém, determinada pessoa pode me parecer empática, enquanto a outra é um adversário, né? Então, na Conscienciologia, a gente acaba remontando esse material todo e passa a considerar que as nossas relações bioenergéticas de hoje, elas têm na sua raiz a paragenética, a holohistória. Pessoas que não são muito afins a nós hoje, foram nossos algozes talvez no passado e vice-versa. Agora, temos uma oportunidade de fazer diferente a partir de agora, entende? Então é nesse ponto que eu falo, assim, que se fragmentarmos o tempo, a decisão volta para o foro individual de cada um, né? O que eu posso fazer neste momento. E nesse sentido, então, os nossos pensamentos, sentimentos, energias, as nossas ações, de uma certa forma, é uma contribuição para tornar o mundo mais pacífico, não é? Isso mesmo. Se eu não cuidar da minha pensenidade, ela vai contribuir com o mundo, tá certo? De um jeito ou de outro. Agora, quando acordamos para esse mecanismo, parece iminente a questão de galgarmos um grau de responsabilidade para com essa pensenidade, para com esse padrão. E aí começa o trabalho da autopesquisa, da autoevolução, da autorresponsabilidade para com todo esse processo ali. E assistir tem a ver também com querer ver o outro bem, né? Querer ver o outro melhor do que nós mesmos. Isso tem a ver com empatia, e você falou em empático agora há pouco. Sim. Você vê como parece lógico, né? E ao mesmo tempo difícil dentro da sociedade competitiva onde a gente está inserido. Eu preciso querer que o outro esteja bem, a ponto de eu necessariamente não precisar estar no mesmo nível que ele. Isso é exatamente a contramão da nossa cultura. Seria a gente nivelar por cima, né? E não nivelar por baixo as coisas. Isso. Vamos colaborar. Acontece que a gente esquece, ao ter um comportamento assim, primeiro, a gente é alheio, primeiro, às consequências nefastas que a gente falou agora, de colaborar, né, com a criação dessa ojeriza ao próprio ser humano, né, aos povos, um em relação ao outro, e a condição belicista do homem como um todo ainda hoje, mas também esquece que nós podemos pegar esse aspecto e melhorá-lo a ponto de colher os louros da assistência, né? Quando a gente deixa de ser bélico, a gente passa a ser, logicamente, mais contemplativo e, num segundo momento, mais ativo dentro da assistência. Isso nos traz um retorno sem precedência, né? E quando você fala bélico, deixando claro, né, vamos ver se é disso que você está falando. Sim. Bélico não é só a pessoa que ela anda armada, que atira. Bélico é quem agride com palavras, é quem manda uma energia ruim, né, quem pensa mal do outro. Então, tem vários níveis de belicismo, isso, né? Isso mesmo. Eu estou generalizando aqui, né? O belicismo no sentido da beligerância, do comportamento de não tolerância, e assim, que está na base das guerras como um todo, da violência. As várias agressões, na verdade. Isso mesmo. Ou seja, matar uma pessoa é o ápice, né? Ou matar muitas pessoas ao mesmo tempo é o ápice da falta de discernimento, né? Mas pensenizar mal também é. E isso a gente não considera da mesma forma e pratica no dia a dia como se isso fosse o normal, né? Como se fosse da vida humana. Sob certo enfoque, é da vida humana. Até a própria violência vem da parte mais instintiva de formação do homem biológico, digamos assim, né? Mas não precisamos mais dessa condição. No patamar em que nós estamos, não precisa. Não precisamos mais. Agora, professor Samir, você trouxe uma série de livros, inclusive o Homo Sapiens Pacíficos, do professor Valdo Vieira. Isso. A gente pode dizer que na Conscienciologia, esse tratado aqui, para todo mundo que quer entender o Holopensene da paz, precisa estudar esse tratado ou fazer um curso, logicamente, com esse escopo aqui.
a gente tem um curso no IPC chamado Pacifismologia, que inclusive em maio agora, dia 9 de maio, inicia aqui em Florianópolis, aqui na Rio Branco, no edifício Maxims, que durante 5 finais de semana a gente mergulha nesse tratado e começa a entender, estudar as guerras no primeiro nível, por que o homem guerreia, o que está por trás dos ganhos da guerra, os falsos ganhos que a guerra gera, né? em termos de melhor divisão de renda, desenvolvimento da tecnologia, e que inclusive fundamenta as maiores economias do país, como a americana ainda hoje, né? E os outros livros que você trouxe sim. também? E aí, então, estamos todos convidados ao curso Pacifismologia aqui para quem quer estudar o Holopensene da Paz. Isso aqui mais no âmbito da SOCIM, nós temos esse livro lançado há pouco tempo da História da Paz. Ele foi organizado com vários textos, vários artigos de vários especialistas sobre os maiores eventos que vêm construindo a pensenidade da paz através da história humana aqui. E aqui a gente tem um outro livro aqui já mais com um viés conscienciológico, onde fala do princípio do Estado Mundial Cosmoético, um segundo momento onde o homem venceria a beligerância por uma necessidade de cooperação, onde ele entende então, né, que a cooperação ela pode ficar no lugar da competitividade, né? E, Eliane, se me permites, claro. Isso aqui sobre ainda a questão da paz. A paz a gente pode dizer que é uma construção muito recente, né? O entendimento do que é a paz e da sua pensenidade correspondente. Nós vamos ter também dia 11 e 12 de abril de 2005, no Rio de Janeiro, no IPC do Rio de Janeiro, o 2º Encontro Internacional da Paz. Aqui a gente terá várias atividades direcionadas ao estudo dessa pensenidade. Então, os interessados ainda podem entrar no site do IPC, ver as informações, né, e participar. Isso aí. Evento importantíssimo, seja para o Rio de Janeiro, Brasil e todo o planeta, né? Todos convidados. E a palestra dessa sexta-feira no IPC é sobre a temática da entrevista de hoje, né? A paz, compromisso assistencial. Isso. A gente sabe que a nossa entrevista aqui é sempre um tira-gosto, como se diz, né, Eliane? A gente não consegue aprofundar muito. Uma palestra também não, mas mais um pouco. Então, às sextas-feiras, sempre às 19h30 no IPC, a gente tem uma palestra correspondente e a gente vai continuar essa temática lá nessa sexta-feira. Ok. Samir, muito obrigada pelas palavras, né, inspiradoras, assistenciais, a respeito da temática da paz relacionada à assistência. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado também, Eliane, aos espectadores. Vamos trabalhar. Ok. Agradecemos a vocês, telespectadores internautas, a equipe aqui da TV Floripa, né, e até a próxima quarta com um outro assunto também relacionado à paz. Até lá. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.